Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Dá uma lida agora nesse próximo item que ele coloca pra gente, que ele está trabalhando uma coisa muito interessante. Vamos lá. Ambos os modelos descrevem funções periódicas. Foi então, meu amigo? Então veja que ele colocou o seguinte, ele disse que ambos os modelos, ou seja, tanto o primeiro quanto o segundo, todos eles vão descrever funções periódicas. Amigão, temos um detalhe em relação a essas duas funções aqui que aparecem para a gente. A gente tem que uma função ela é periódica quando ela volta a uma posição de início e ela sempre vai repetir o mesmo trajeto que está aparecendo para a gente, a mesma figura. Essa figura ela se repete em toda a sua extensão. Agora, quando a gente vai trabalhar com esses dois camaradas aqui, será que realmente eu tenho isso? Infelizmente não, já comentamos esse tipo de coisa. A gente falou que quando eu trabalho com essa função aqui, a minha amplitude é constante, ela vai continuar sendo 20 sempre. Então esse camarada ele vai ter sempre uma repetição. Então essa aqui de cima realmente ela é periódica, ok. Agora o problema é que esse daqui de baixo ele tem uma amplitude o quê? Variável. À medida que o tempo se passa, a sua amplitude ela vai o quê? Decrescendo cada vez mais. Pedrinho, como é que eu sei que decresce? Porque a minha base é maior do que 1 dessa potência e o expoente é negativo. Com isso, a minha amplitude ela vai se decrescendo com o tempo. Então, se a amplitude está sempre decrescendo, em qual momento ela vai voltar àquela posição inicial para repetir tudo novamente? Nenhum momento. Por causa disso, esse nosso item vai estar o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso. Só para você ter uma ideia de gráfico desses camaradas aqui, como é que a gente poderia desenhá-los? No caso do gráfico dessa função f, a gente teria algo mais ou menos assim, olha. A gente teria algo mais ou menos assim. Vai ficar bonitão, tá? Pronto, aqui está. Beleza. Bem, ambos aqui elas teriam, entre aspas, um período de 2 segundos, como a gente viu naquela ideia do item anterior para cálculo de período, beleza? Por causa dessas funções trigonométricas, a gente teria uma ondinha a cada 2 segundos. Então, no caso dessa primeira, a gente vai ter a nossa ondinha de 2 segundos. Mas aqui, olha o valor que a gente está somando. A gente está somando uma unidade, não é verdade? Se eu estou somando uma unidade, então significa que o gráfico da minha função cosseno, ele vai para o lado positivo ou para o lado negativo? Negativo, porque a gente sempre troca esse sinal, para a gente saber para onde é o seu deslocamento. Então, se aqui ele está somando, significa que esse camarada vai para o lado negativo. Então, na hora de desenharmos essa função aqui, ela seria algo mais ou menos assim. Bem, a função cosseno seria assim, com um período de 2. Como ele deslocou para cá, então essa função vai ser mais ou menos assim. Deixa eu ver, 3 unidades, aqui está. Deixa eu ver, 2, na verdade seria aqui assim, pronto. Agora ficou menos pior. Para cá e para cá, pronto. Aqui está. Então essa minha função ela teria mais ou menos esse comportamento aqui que eu acabei de colocar para você. Beleza? E ela sempre se repetiria, de acordo com o que eu estou colocando aqui. Aqui está o nosso eixo do tempo, aqui está o nosso período de 2 segundos, aqui está. Temos aqui a nossa função f e aqui está o nosso ponto de máximo, quando ele iria atingir, lembra aquele esquema da distância horizontal, sempre de 20? Ele iria atingir esse camarada bem aqui, ó, no instante de 1 segundo. Temos aqui o nosso valor máximo de 20 e temos aqui o nosso valor mínimo de menos 20. E esse desenho ele iria sempre se repetir. Tudo bem? Só para a gente pegar e deixar bem bacana isso daqui, eu vou desenhar mais uma oscilação. Aqui está. Ao desenhar mais uma oscilação, isso daqui seria mais ou menos assim. Aqui está. Pronto. Então, a gente teria algo mais ou menos assim, tá vendo? Essa função ela sempre se repetiria dessa forma, só para você pegar e enxergar legal essa ideia aqui que eu estou colocando para vocês.
Beleza, então sempre iria se repetir de 2 em 2, ela sempre iria manter essa amplitude de 20 unidades aqui que eu estou colocando para você. Tá vendo? Ela sempre volta para suas posições iniciais. Olha aqui, ó. Essa oscilação, olha ela repetindo o mesmo movimento. Isso daqui aconteceria em toda a extensão dessa função. Então, por isso a função f, que é a função de número 1, ela seria periódica. Bacana. Diferente da função de número 2. Porque se a gente fosse fazer o gráfico da função de número 2, que é a função g, a gente teria algo mais ou menos assim. Aqui está. A gente teria esse mesmo estilo de onda que aparece aqui pra gente. A gente teria esse mesmo estilo de onda, que começa lá de baixo, sobe e depois desce novamente, por causa dessa função cosseno que aparece aqui. Mas só para a gente ter ideia em relação aos valores de amplitudes. Se aqui eu tiver um instante t igual a zero, eu teria 20 ao quadrado, que dá 400. Então esse camarada ele começaria lá de cima. Agora, se eu tivesse um t igual a 1, eu teria 2 menos 1, que dá 1. Então significa que em 1 segundo... Na verdade, vamos utilizar o t igual a 2, que já seria o valor do nosso período de uma oscilação completa. Se eu fizesse t igual a 2, 2 menos 2 daria 0. 20 elevado a 0 equivale a 1. Significa, então, que apenas em 2 segundos, esse camarada ele se reduziria a uma amplitude de uma unidade. Olha que loucura! Então, só colocando aqui a mesma ideia de oscilação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está. A nossa uma unidade estaria por aqui assim, olha. Aqui está, que é a nossa amplitude instantânea desse camarada. Então, se a gente fosse desenhar o gráfico dessa função, está aqui o menos 400, né? Beleza? A gente viu a amplitude para o instante t igual a 1. 2 menos 1 fica 1. 20 elevado a 1 é o próprio 20. Então, no instante t igual a 1, que é a metade, esse camarada, vamos dizer que ele estaria por aqui assim. Aqui está o 20. E aqui é uma unidade, que é onde ele voltaria. É só para a gente tentar ter uma ideia desse gráfico. Então, olha como é que começaria esse gráfico. Então, esse camarada começa daqui de baixo, no menos 400. Ele sobe com a nossa ondinha aqui, ó. Sobe com a nossa ondinha até atingir o 20 no 1 segundo. Bem aqui, ó. No 1 segundo. E depois o que esse camarada vai fazer? Vai descer. Aí esse camarada, ao descer, ele vai parar aqui, ó, na amplitude igual a 1. Então perceba o estilo de gráfico, mais ou menos que a gente está tendo aqui, ó. Esse camarada ele vai ficar repetindo esse estilo de movimento que eu acabei de colocar para você. Só que tem um detalhe, ele vai decrescendo cada vez mais. Olha aqui, ó. Depois ele vai ficar assim, ó. Agora eu te pergunto, de acordo com esse gráfico aqui que a gente acabou de desenhar, temos aqui um instante de 1 segundo, que é quando ele atingiria aquele valor de 20 unidades. E esse camarada voltando aqui para uma unidade, né, no instante t igual a 2, que seria o nosso período de oscilação. Eu te pergunto, de 2 em 2, ou mesmo que não fosse de 2 em 2, em algum momento essa função ela vai estar voltando para a sua posição inicial? Não voltaria. É por causa disso que a nossa função de número 2, que é a função g em função do tempo, essa função 2 aqui, ela não é periódica, porque ela não volta para a sua posição inicial e repete esse ciclo todo novamente. Então essa segunda não é periódica. Mas podemos utilizar algumas ferramentas para encontrar algumas propriedades desse camaradinha. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo isso? Então essa daqui seria mais ou menos a nossa ideia dessas funções. Agora, só para a gente fechar aqui com chave de ouro em relação à construção desse gráfico, o que a gente vai ter? Que essa função aqui, ó, hiperbólica, a nossa função exponencial, ela vai aparecer como se fosse um funil, pegando aqui as suas amplitudes, olha. Tanto por baixo quanto por cima.
Então ela sempre ficaria entre essas funções exponenciais, olha, decrescendo, sempre aqui tendendo a zero esse camaradinha, tudo bem? Essa daqui é uma função muito interessante que o camarada consegue trabalhar com o quê? Consegue trabalhar com função exponencial, consegue trabalhar com logaritmo e consegue também trabalhar com função trigonométrica. Beleza, amigão? Então espero que tenha ficado claro essas ideias gráficas que eu coloquei para vocês. Então fique muito ligado quando rolar esse camaradinho aqui. Tranquilo? Então um forte abraço e te aguardo no último item envolvendo essas ideias. Até mais!